Olá pessoal, eu sou Bruno do PET-CIT e hoje vamos dar continuidade à aula de regra de 3 simples e composta. Então, relembrando rapidamente que a regra de 3 nada mais é que um mecanismo que ajuda a resolver problemas com grandezas, seja elas de matemática, química, física. E hoje vamos aprender a montar e usufruir melhor desse mecanismo. Então vamos lá. Exemplo 1. Para sua festa, Maria convidou 10 amigos e preparou 20 sanduíches. Porém, ao preparar os sanduíches, esqueceu de incluir seu pai e ela na contagem. Quantos sanduíches ela precisará fazer a mais? Bom, temos aqui um exemplo bastante simples, né? Vocês já devem até estar começando a responder de cabeça. Só que vamos usar ele para montar a regra de 3. Primeiro passo. Separe os dados. Eu separei aqui nas grandezas que a questão mostrou. Na grandeza de pessoas e na grandeza de sanduíches. Ou seja, sempre começa a separar os dados, seja eles qual forem. O segundo passo é a gente fazer a análise, se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Ou seja, começa a pensar lá, tá lá rolando a festa, tem 10 pessoas, e as 10 pessoas estão comendo os 20 sanduíches, Aí vamos supor que sejam 12 pessoas. Então a anfitriã vai precisar fazer mais ou menos sanduíche. Mais, porque a gente não quer que ninguém fique com fome. Então são diretamente proporcionais, porque se tivesse poucas pessoas, o número de sanduíches também ia diminuir. Ninguém queria destruir comida, Então, se aumenta o número de pessoas, aumenta o número de sanduíches. Se diminui o número de pessoas, diminui o número de sanduíches. Então é diretamente proporcional. Então, agora que a gente sabemos que é diretamente proporcional, vamos montar a regra de 3. Então a gente monta assim. A gente diz que 10 está para 20, assim como 12 está para x. E após montar, é muito simples. É só multiplicar cruzado. Ou seja, 10 vezes 2 e 12 vezes 20. E temos o seguinte valor aqui. Então, a gente efetua o resultado do 20 vezes 12. E temos 240. E a gente passa o 10, que está multiplicando e vindo para o outro lado. Ou seja, temos que x é igual a 24. Então, nesse caso, a gente usou a regra de 3 para descobrir que se fosse 12 pessoas, ela precisaria fazer 24 sanduíches. Só que no caso da questão em específico, ela já tinha feito 20 sanduíches. Então, nesse caso, ela só faria 4. Vamos lá para o exemplo 2. Bom, a 60 km por hora, faço o percurso entre duas cidades em 2 horas. Trafegando a 80 km, qual o tempo estimado para percorrer esse trajeto? Então, estou lá com o meu carrinho. Vou lá na cidade A, na cidade B em 2 horas. E se eu aumentar a velocidade do carro? Quanto tempo será que eu vou levar para ir na cidade A e na cidade B? Então, o primeiro passo, muito simples, organizar os dados, pelas suas grandezas. Então, aqui eu dividi em velocidade e tempo. O segundo passo, é fazer aquela análise, se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, vamos lá, para e pense comigo. Se a 60 km por hora ele faz 2 horas no percurso, se ele aumentar a velocidade, o tempo vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir, certo? Então é inversamente proporcional, pois ele está aumentando a velocidade e diminuindo o seu tempo. Então é inversamente. Mas mesmo sendo inversamente, o processo é o mesmo. A gente vai montar a regra de 3 e dizer que 60 está para 2, assim como 80 está para x. Porém, como é inversamente proporcional, a gente inverte o tempo, porque é inversamente proporcional, ou seja, a gente vai dizer que 60 está para x, assim como 80 está para 2. E após ter invertido a razão entre o 2 e o x, é só multiplicar cruzado, assim como foi no exemplo 1. Ou seja, 60 vezes 2 e 80 vezes x. E com isso temos que 120 é igual a 80 vezes x. Ou seja, agora a gente pega o 80 e passa ele dividindo pelo 120. E temos que x é igual a 1,5, ou seja, 1 hora e 30 minutos. Então temos que tomar cuidado se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, porque se for inversamente é só inverter a razão. Antes era 2 sobre x e depois a gente colocou x sobre 2. Mas se você esquecer de inverter, você simplesmente pode multiplicar direto. 60 direto para 2 e 80 direto para x, que vai dar a mesma coisa. Vamos lá para a saideira, questão número 3. Em 2013. Uma indústria tem um reservatório de água com a capacidade para 900 metros cúbicos.
Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas. Quando o reservatório está cheio, né? Então a indústria construirá um novo reservatório, com capacidade de 500 ml cúbico, 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas. Então quando o reservatório estiver cheio, né? Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. Ou seja, né, os mesmos ralos. A quantidade de ralos do novo reservatório deve ser igual a... Bom, então, aqui você já percebe, né, que a gente tem 3 grandezas, que é a capacidade de cada reservatório, o número de horas e o número de ralos. Então, vamos organizar os dados. Então, organizando os dados, né, primeiro, né, porque a gente já tem número de grandezas diferentes, né. Na regra de 3 simples, a gente só usa 2 grandezas, se vocês perceberam. Então, aqui a gente já sabe que vai ser uma regra de 3 composta, porque tem 3 grandezas, né? Que vocês vão descobrir melhor o que é uma grandeza nas próximas videoaulas do PET. Bom, vamos lá. Então, né, resumindo a questão, a gente tem lá um reservatório de 900 metros cúbicos, né, de capacidade, e ele tem 6 ralos, ele demora 6 horas para escoer toda a água dele. E a empresa construiu um novo, e ela quer saber, e a gente sabe que a água escoe em 4 horas. Porém, quantos ralos será necessário? Bom, para isso é muito simples, basta a gente pegar a razão, né, que está o nosso x, que no caso é o 6 sobre x, aí, o número de ralos, né, e comparar ele com as outras grandezas, para a gente descobrir se é diretamente ou inversamente proporcional. Ou seja, para e pensa, se eu tenho lá, né, um reservatório com 900 metros cúbicos de capacidade, e eu tenho 6 números de ralo. Se eu aumento a capacidade desse reservatório, eu também diminuo o número de ralos, para terminar no mesmo tempo, né? Supondo. Se eu aumento o reservatório, eu tenho que aumentar o número de ralos, para fazer o mesmo tipo de serviço. Então, eles são diretamente proporcionais. A capacidade e o número de ralos. Agora, e o número de ralos e o tempo? Bom, se eu tenho 6 ralos e eu acabo em 6 horas, se eu diminuir o número de ralos, concorda que a água vai começar a escoar mais lentamente? E se eu aumentar o número de ralos, a água vai começar a escoar mais rápido? Ou seja, eles são inversamente proporcionais. Então, capacidade diretamente e tempo inversamente ao número de ralos. Então, o que a gente faz? Como é a regra de 3 composta, a gente pega a razão do número de ralos, né, que é o 6 sobre o x, e iguala as outras grandezas, né, que no caso 900 sobre 500 vezes 4 sobre 6. Note que eu inverti, né, no tempo era 6 sobre 4, e eu coloquei 4 sobre 6 porque o tempo é inversamente proporcional ao número de ralos. Então, né, a gente multiplica o 900 vezes 4, 3.600, e o 500 vezes 6, 3.000. E agora está num formato bastante parecido com o que a gente já conheceu no primeiro exemplo, né? Que aqui facilmente, né, vocês já devem saber, multiplicar cruzado. Ou seja, temos que x vezes 3.600 é igual a 6 vezes 3.000. Que isso nada é do que x igual a 5. A gente poderia ter simplificado aqui, ó, várias vezes, esse monte de zero, né? Mas eu só quis mostrar como montar o mecanismo. Ou seja, toda vez que você tiver uma questão com regra de 3, simples ou composta, organize os dados, olhe se é diretamente ou inversamente proporcional. Se for inversamente proporcional, inverta o valor e monte a regra de 3. Se for diretamente, não precisa inverter. E depois de multiplicar e fazer as operações, multiplique cruzado. E descubra o valor de x.